A paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Jeremias 19. A jarra do oleiro e a ruína de Jerusalém. Assim disse o Senhor: vai e compra uma jarra de oleiro e leva contigo alguns anciãos do povo e alguns anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale de Ben-Rinom, que está à entrada da porta dos Capos, e anuncia ali as palavras que eu te disser. Assim dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre este lugar uma calamidade tal, que fará retinir os ouvidos de quem ouvir sobre ela. Pois me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar com sangue de inocentes. E nas colinas edificaram altares a Baal, para queimarem seus filhos no fogo como holocaustos a Baal, algo que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela cabeça. Por isso diz o Senhor: virão dias em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas vale da matança. Neste lugar esvaziarei os planos de Judá e de Jerusalém, e os farei cair pela espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. Darei os seus cadáveres por alimento às aves do céu e aos animais da terra. E farei desta cidade uma desolação e um motivo de zombaria. Todo aquele que passar por ela se espantará, e dela zombará por causa de todas as suas feridas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, por causa do cerco e da angústia provocada pelos seus inimigos, os que procuram tirar-lhes a vida. Então quebrarás a jarra na presença dos homens que foram contigo. E lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra a jarra do oleiro, de modo que não mais poderá ser refeita, e os enterrarão em Tofete, pois não haverá outro lugar para enterrar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, diz o Senhor: esta cidade será como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso e a todos os astros dos céus, e fizeram ofertas de bebidas a outros deuses. Então Jeremias voltou a Tofete, para onde o Senhor o havia enviado para profetizar. Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre esta cidade, sobre todas as cidades ao redor, todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Jeremias é preso no tronco. Jeremias 20, não é isso? Pazu, filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor, viu Jeremias profetizar essas coisas. Então Pazu feriu o profeta Jeremias e o prendeu no tronco que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Pazu soltou do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não te chama Pazu, mas Magor-Misabibe, porque assim diz o Senhor: eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei da Babilônia,
Ele os levará cativos para a Babilônia, os matará pela espada. Também entregarei todas as riquezas desta cidade, todos os seus produtos e coisas preciosas, todos os tesouros dos reis de Judá, na mão de seus inimigos, que os saquearão e tomando-os levarão para a Babilônia. E tu, Pazul, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. Irás para a Babilônia, e ali morrerás e serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste com falsidade. Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo e não tenho mais forças. Pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados. Denuncio, vamos denunciar. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente envergonhados por seu insucesso. Desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou da mão dos malfeitores a vida do pobre. Maldito seja o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o muito com isso. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. E ouça ele gritos pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque ele não me matou no ventre materno. Por que ele não me matou no ventre materno? Assim o ventre de minha mãe teria sido a minha sepultura. E ela teria ficado grávida para sempre. Porque saí do ventre materno. Por que saí do ventre materno? Foi só para haver problemas e tristeza, para que os meus dias terminem em vergonha? Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 21 do livro de Jeremias. Anúncio da destruição de Jerusalém. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazul, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, dizendo, consulta agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor realize em nosso meio uma de suas maravilhas, e o rei se retire de nós. Então Jeremias lhe respondeu, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu voltarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com as quais lutais contra o rei da Babilônia e contra os babilônios, que vos sitiam ao redor dos muros, e os reunirei dentro desta cidade. E eu mesmo lutarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, com ira, furor e grande indignação. E ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, morrerão de uma praga devastadora. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada,
não os poupará, nem terá compaixão, misericórdia. E dirás a este povo, assim diz o Senhor, eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas quem sair e se render aos babilônios que vos cercam, viverá e terá sua própria vida por despojo. Porque determinei fazer o mal contra esta cidade, não o bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Judá é advertida a deixar a injustiça. E dirás à casa do rei de Judá, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Executai justiça pela manhã e livrai o oprimido da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo e se acenda, sem que ninguém o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eu estou contra ti, que estás entronizada sobre o vale, no planalto rochoso, diz o Senhor. Contra vós que dizeis, quem virá contra nós? Quem entrará nas nossas moradas? E eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E no seu bosque acenderei fogo, que consumirá tudo o que estiver ao seu redor. Profecia contra a casa real de Judá. Capítulo 22 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E dize, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouvi tu, teus servos e teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, exercei o direito e a justiça, e livrai da mão do opressor aquele que está sendo explorado por ele. Não façais nenhum mal e nenhuma violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não derrameis sangue inocente neste lugar. Pois se cumprirdes com cuidado esta palavra, os reis que se assentarem sobre o trono de Davi entrarão pelas portas desta casa em carruagens e cavalos, juntamente com os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa ficará deserta. Pois assim diz o Senhor acerca do palácio do rei de Judá. Tu és para mim como Gileade, e como o alto da montanha do Líbano. Todavia, certamente, farei de ti um deserto e uma cidade desabitada. E prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e perguntarão umas às outras, por que o Senhor tratou assim esta grande cidade? Então responderão, porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, adoraram e serviram a outros deuses. O fim do rei Salom. Não choreis pelo morto, nem lamenteis por ele, mas chorai amargamente por aquele que parte, porque não voltará mais, nem verá a terra onde nasceu. Pois assim diz o Senhor acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e partiu deste lugar, nunca mais voltará para cá, mas morrerá no lugar para onde o levaram cativo e nunca mais verá esta terra. O fim do rei Jeoaquim. Ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos e os seus aposentos com injustiça, que faz com que seu próximo trabalhe de graça e não lhe paga o salário. Ele diz, construirei para mim uma casa espaçosa, com amplos aposentos. Ela terá janelas, será forrada de cedro e pintada de vermelho. Por acaso reinarás, porque tens acumulado cedro? Teu pai não comeu e bebeu? Ele agiu com justiça e retidão, por isso as coisas iam bem para ele. Julgou a causa do necessitado e do pobre, e as coisas iam bem. Por acaso não é isso que significa conhecer-me, diz o Senhor, mas não tem olhos nem coração.
a não ser para a tua ganância, para derramar sangue inocente, para opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã. Nem lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai majestade, ai sua majestade. Ele será sepultado como se sepulta um jumento. Será arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abaraim, porque todos os teus amantes foram esmagados. Falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste, não escutarei. Este tem sido teu procedimento, desde a tua juventude não ouves a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Certamente então ficarás envergonhada e serás humilhada por causa de toda a tua maldade. Ó tu que estás entronizada no Líbano, aninhada nos cedros, como gemerás, quando te vierem dores e aflição, como as de uma mulher em trabalho de parto. O fim do rei Joaquim. Por minha voz, por minha vida, diz o Senhor, ainda que tu, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosses o anel de selar da minha mão direita, eu te arrancaria. Eu te entregarei nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos babilônios. Expulsarei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, onde não nascestes, mas na qual morrereis. Mas eles não voltarão à terra para a qual desejam voltar. É este homem, Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja? É este homem, Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja? Por que razão ele e a sua linhagem foram expulsos e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrai que este homem não tem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois ninguém de sua linhagem prosperará, para sentar-se sobre o trono de Davi e reinar de novo em Judá. Façamos agora a leitura do capítulo 23. Os falsos pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, diz o Senhor. Eu mesmo reunirei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver expulsado, e as levarei de volta à sua pastagem. Então elas se tornarão férteis e se multiplicarão. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Porém sobre elas pastores que as conduzam. Elas nunca mais temerão, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. O renovo no trono de Davi. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva e Israel habitará seguro. E este é o nome com que será chamado o Senhor, nossa justiça. Portanto, diz o Senhor, virão dias em que não mais se dirá, juro pelo Senhor, que tirou os israelitas da terra do Egito, mas juro pelo Senhor, que tirou e trouxe os descendentes da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os havia expulsado, para habitarem em sua terra.
Amém, aleluias, glórias a Deus. Palavra contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem dominado pelo vinho por causa do Senhor e das suas santas palavras. Pois a terra está cheia de adúlteros, a terra chora por causa disso. E os pastos do deserto se secam. O seu procedimento é mau e o seu poder não é correto. Porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e nela cairão, porque trarei sobre eles a calamidade no ano da sua punição, diz o Senhor. Vi uma coisa imoral entre os profetas de Samaria. Eles profetizavam da parte de Baal e desviavam o meu povo Israel. Mas vejo uma coisa horrível entre os profetas de Jerusalém. Cometem adultérios, vivem falsamente e incentivam os malfeitores para que não se convertam de sua maldade. Eles têm sido para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Darei a eles comida amarga e lhes farei beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões. Falam da visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, tereis paz. E dizem a todo aquele que anda na teimosia do seu coração, nenhum mal virá sobre ti. Amém, aleluias, glórias a Deus. Pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra. Aí está a tempestade do Senhor, a sua fúria foi desencadeada, um tufão gira sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não recuará até que ele tenha executado e cumprido os seus planos. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Eu não enviei esses profetas, contudo foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se tivessem comparecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam afastado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Diz o Senhor, sou eu apenas o Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o veja? Diz o Senhor, não sou eu o que enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e o engano do próprio coração? Com os sonhos que relatam uns aos outros, eles planejam fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha? Portanto, estou contra os profetas, diz o Senhor, os quais furtam uns dos outros as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Estou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram
um oráculo. Ele disse: estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam, e desviam o meu povo com as suas mentiras e com a sua irresponsabilidade. Eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando este povo, um profeta ou um sacerdote, te perguntar qual é a sentença pesada do Senhor, então lhes dirás: vós sois o peso, e eu vos deixarei, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser: esta é a sentença pesada do Senhor, então castigarei aquele homem e sua família. Assim direis: cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença. Pois distorceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Se porém disserdes: esta é a sentença pesada do Senhor. Assim diz o Senhor: por que dizeis esta palavra? Esta é a sentença pesada do Senhor. Ao passo que mandei dizer-vos: não direis: esta é a sentença pesada do Senhor. Certamente eu vos erguerei e vos lançarei fora da minha presença, vós e a cidade que dei a vós e a vossos pais. Porém sobre vós uma humilhação perpétua e vergonha para sempre, que jamais será esquecida. Façamos agora a leitura do capítulo 24 do livro de Jeremias, cujo título é A Visão dos 2 cestos de figos. O Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, colocados diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativos de Jerusalém para a Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros e os artífices de Jerusalém. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos maduros, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não podiam ser comidos, de tão estragados que estavam. Então o Senhor me perguntou: que vês, Jeremias? E eu respondi: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser consumidos, de tão estragados que estão. Então a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: como esses figos bons, mostrarei favor aos exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios. Fixarei meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra. E os edificarei, e não os demolirei, plantarei, e não os arrancarei. Eu lhes darei coração, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. Mas como os figos ruins, que não podem ser comidos, de tão estragados que estão, assim diz o Senhor: do mesmo modo, tratareis Edequias, rei de Judá, os seus príncipes e os sobreviventes de Jerusalém, que testaram nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Farei deles objeto de horror e ofensa para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde eu banir, será uma humilhação e um exemplo, objeto de ridículo e maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que sejam eliminados de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Façamos agora a leitura do capítulo 25 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. 70 anos de exílio. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá.
E o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: por um período de 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu a tenho anunciado a vós, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. Também o Senhor vos enviou com insistência todos os seus servos, os profetas, mas não destes ouvidos, nem inclinastes ouvidos para ouvir. Quando vos diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitareis na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre, não sigais outros deuses para servi-los e adorá-los, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Todavia não me destes ouvidos. Diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem objeto de terror, de zombaria, de perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Glórias a Deus, aleluia. Toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Todas as palavras que anunciei contra aquela terra se cumprirão sobre ela. E tudo quanto está escrito neste livro, que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque muitas nações e grandes reis farão deles seus escravos. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Pois assim me diz o Senhor, o Deus de Israel. Toma da minha mão este cálice do vinho, do meu furor, e faze que eu bebam todas as nações a quem eu te enviar. Beberão e cambalearão, e enlouquecerão por causa da espada que enviarei entre eles. Então tomei o cálice da mão do Senhor e fiz com que todas as nações a quem o Senhor me enviou bebessem. Jerusalém, as cidades de Judá e seus reis e príncipes, para fazer deles desolação e objeto de horror, zombaria e maldição, como hoje se vê. O faraó, rei do Egito, e seus servos e príncipes e todo o seu povo, e toda a população estrangeira, e todos os reis da terra de Uz, e todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom, e o que resta de Asdod, e Edom, Moabe e os amonitas, e todos os reis de Tiro e de Sidom, e os reis das terras de Alemá, Dedã, Temã, Bus, e todos os que rapam os cabelos da cabeça, todos os reis da Arábia e da população estrangeira que habita no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, todos os reis do norte, de perto, e os que estão longe, cada um deles e todos os reinos que estão sobre a face da terra, o rei Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, bebei e embebedai-vos, vomitai e cai, e não volteis e cai, vomitai e caí, e não volteis a vos levantar por causa da espada que enviarei entre vós.
Se recusarem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, bebereis. Pois se trago a calamidade até sobre a cidade, que se chama pelo meu nome, pensais que ficareis impunes? Não ficareis impunes, pois envio a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras e lhe dirás, o Senhor ruge do alto, e da tua santa morada o seu trovão será ouvido. Rugirá fortemente contra a sua habitação. Dará brados, como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. O estrondo chegará até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda contra as nações. Entrará em juízo com todo homem. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. Naquele dia, os que forem mortos pelo Senhor estarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estercos sobre a superfície da terra. Chorai, pastores, e clamai. Revolvei-vos na cinza, vós que sois os principais do rebanho. Pois já chegou o dia de serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros escolhidos. E não haverá refúgio para os pastores, nem lugar para onde possam escapar os principais do rebanho. Aí está o grito dos pastores, o choro dos principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o pasto deles, e as suas pastagens pacíficas estão desoladas por causa do furor da ira do Senhor. Como o leão deixou sua toca, porque a sua terra se tornou em desolação, por causa do furor do opressor e do furor da sua ira. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Concluímos assim, né, pela misericórdia do Senhor, a leitura dos capítulos 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Senhor, ó Senhor, tem misericórdia desta guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus. Restaura a saúde também, Senhor, do teu povo. Todos aqueles que tiverem com algum tipo de enfermidade, sejam curados hoje, em nome de Jesus. Toda enfermidade saia dos nossos corpos, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glórias a Deus.